Sou Isabel Rios Pinheiro e vim falar sobre um caboclo que morava com sua esposa e 3 filhos. Eles moravam numa casinha bem pequena, de um cômodo só. E a esposa, por causa das necessidades que passavam, acabou comprando um bode. Mas ela tinha muito medo que esse bode fosse roubado. Então ela colocou o bode para dormir com eles, dentro da casa de um cômodo. E aí, passados uns dias, o marido estava furioso porque não queria que o bode dormisse dentro, porque tinha um cheiro insuportável na casa. E ela disse que não podia deixar o bode lá fora porque podiam roubar e aí eles não teriam dinheiro para comprar um outro, ok? Aí o marido, indignado, foi pedir conselhos para o padre da região. Chegando lá, ele explicou que a esposa tinha comprado um bode, que o bode estava dentro de casa e dormindo com eles, e era insuportável o cheiro. E aí o padre disse, então faça o seguinte, compre um outro bode e coloque dentro de casa e durma com os 2 dentro de casa. E volte daqui a 1 semana. O homem saiu indignado lá de dentro, mas tudo bem, o padre da região, né? Deve saber o que faz. Então vou seguir os conselhos do padre e ver no que é que vai dar, tá? Aí ele foi, comprou o bode e colocaram os 2 para dormir dentro de casa. Aí passado 1 semana volta ele pro padre. Se o senhor queria que eu morresse, estou quase lá, morrendo de louco já. Por quê? 2 bodes, uma esposa, 3 crianças e um cheiro daqueles em casa, não aguento mais. Aí o padre disse para ele, então faz o seguinte, agora compre mais 2 bodes, coloque para dormir dentro todos e volte daqui a 2 semanas. Aí o homem saiu dali e disse, bom, ou o padre é louco, ou vai dar certo. Ele fez, e daí há 2 semanas ele voltou e disse para ele, disse assim, padre, eu não aguento mais, o que é que acontece? Não tem outro conselho? Ele disse, tenho. Agora você venda 2 bodes e volte daqui a 2 semanas. Aí o homem pegou, foi lá e vendeu os 2 bodes e voltou. E aí o padre perguntou para ele, e agora, como é que está? Ele disse, agora tá bem melhor. Na vida da gente, existem as moral da história. Qual é a moral da história? Tudo na vida da gente tem um significado para a gente aprender alguma coisa. No primeiro momento do bode, o homem estava reclamando. Toda vez que a gente tem uma situação e reclama e fica reclamando e não toma uma decisão, não pensa com a cabeça fria, não pensa com as emoções equilibradas, aí acontece o quê? A situação vai piorando e a gente precisa ter o quê? Resiliência, capacidade de resistência à frustração, porque na vida da gente existem os bodes sim, e aumentam os bodes sim. Então, a gente precisa aumentar a resiliência enxergando pelo lado positivo também. E ao invés de ficar sempre reclamando, que isso a gente já viu que só detona os nossos neurônios e o nosso cérebro, a gente precisa saber encontrar soluções, mas de uma forma equilibrada. E também não escutando qualquer colocação que é feita. Porque às vezes as pessoas dão bons conselhos no parecer delas, mas pra gente não serve. Então a gente tem que observar bem o que é a minha necessidade, o quanto está dentro do que eu quero para minha vida, o que isso me causa, e não deixar a vida no piloto automático e simplesmente ir atrás do que me falam, não saber o que eu estou fazendo,
não saber o que eu quero realmente e viver focado na indignação, na raiva, no ressentimento e muitas vezes também focado em nem querer pensar e seguir conselhos. Conselhos são bons, mas a gente tem que saber o que é bom pra gente. Afinal de contas, só a gente tá na pele da gente mesmo. Então, se você gostou da dica, amanhã tem mais por aqui também. Até lá!